Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma live, nossa live de série Vantagens da Escrita. Você que está participando aqui hoje, você que ainda vai participar, que você possa já pegar o seu caderno, a sua caneta, porque hoje tem muito conteúdo. Vamos aqui falar sobre 23 formas, isso mesmo, 23 formas de você se posicionar para vender os seus livros, ou o seu livro, né? E também aquele livro ainda que você vai escrever ou que você está projetando aí para poder realmente lançar. Sim, porque um lançamento é você apresentar ao mundo aquele conteúdo que até então estava escondido dentro de você, mas que você, de uma forma simples, sincera e verdadeira e corajosa, resolveu lançar ao mundo em formato de um livro, dentro das páginas de um livro. Tá bom? Então vai aí já pegando seu caderno, anota tudo que você puder sobre essa live, porque vai te ajudar muito e vai sanar muitas dúvidas também que você tem aí, muitas vezes perguntado para os seus amigos, seus colegas ou até procurado aqui na rede social, tá bom? Então, vamos aqui fazer um grande pacote, tudo numa única live, para que você consiga absorver o máximo que puder. Vou compartilhar aqui com as minhas alunas, com alguns grupos que eu tenho aqui também, para que elas venham até a nossa aula. Venham participar aqui com a gente para poder entender um pouquinho mais do que são essas aulas, do que você precisa ter aí para poder liberar esse seu conteúdo. E hoje vamos sim falar de 23 formas para você se posicionar com a escrita do seu livro. Então convido o máximo de pessoas aí que você puder, que vai te ajudar muito nesse processo. Já estou enviando para algumas pessoas aqui e venha comigo também para a gente aprender um pouquinho mais, né? Fiz uma live no mês passado, agora voltamos novamente a fazer essa live e espero que você consiga aprender o máximo que você puder. Estou encaminhando aqui para mais algumas pessoas e faça isso também comigo. Bom, vamos lá, vamos começar então. Então, como nós podemos nos posicionar para vender nossos livros? Bom, uma coisa que eu sempre falo, primeiramente ali para as minhas alunas, ali dentro da mentoria, eu já falo para elas, quando você começar a escrever o seu livro, já coloca na sua biografia, que é aquele espacinho que você tem debaixo do seu nome aqui da rede social, que você é um escritor, ou até mesmo que você está escrevendo um livro, ou que está no processo de escrita. Então já coloca isso daí, porque já é uma forma de se posicionar. Então essa eu nem estou contando como uma das formas de posicionamento. Isso já é uma coisa básica de você começar, tá bom? E depois disso, o que a gente pode fazer? Tá? Então, para a gente se posicionar, é necessário que esteja um livro publicado? Aí é que tá. Não necessariamente. Por quê? Porque no mesmo tempo que você está escrevendo o seu livro, você ainda não terminou ele, porque existem livros que demoram até um ano para fazer, alguns levam horas, alguns levam meses e semanas. Vai depender muito do seu processo, a forma que você realmente está com vontade de gerar esse conteúdo dentro de você. Por quê? Aí você já começa a se posicionar, só de você estar escrevendo seu livro, tá bom? Então existe a forma mais simples de se posicionar, que é essa que eu te disse, de você já colocar no seu Instagram ou a rede social que você trabalha, que você está nesse processo de escrita, tá bom? E também outra coisa, por exemplo, a pessoa que chegar no seu perfil, que chegar na sua rede social, ela vai ver ali que você já está se envolvendo com esse processo. Você já pode usar os seus stories, toda a sua rede social para isso, tá bom? Então aqui, durante essas formas que eu vou estar falando, vai ter essas opções também em relação ao Instagram e as redes sociais que você trabalha. Tá? Então, quais são essas formas, Dani? Vamos lá. A primeira forma, já anota aí para você não esquecer. A primeira forma, com certeza, é a pré-venda ou pré-lançamento para ser divulgado. Sim, muitas vezes a gente fica parado, preso, né, naquela situação, não, eu só vou falar no livro quando eu estiver com ele pronto, tá? Eu, por exemplo, tenho algo particular que eu gosto muito de falar da questão, seja bem-vinda, Amanda querida. Eu gosto muito de falar do livro, bem ali pertinho realmente do pré-lançamento, aí que eu divulgo capa, aí que eu falo um pouquinho do processo, mas assim, antes disso, eu já começo a colocar nos meus stories que eu estou ali produzindo algo. Seja bem-vindo, Marcos, que eu estou produzindo algo, então isso já faz com que as pessoas que passarem no meu perfil, na minha rede social, entendam que está saindo algo novo.
né, que algum projeto está sendo desenvolvido, tá? Então, o primeiro a gente fala que é a pré-venda ou pré-lançamento. Então, você já pode começar a falar do seu livro aos pouquinhos, antes mesmo dele estar pronto. Não precisa necessariamente estar publicado, tá bom? Ou seja, tudo registradinho, pronto, já sendo impresso na gráfica, tudo certinho. Não, não. Tá? Então, esse é o primeiro passo dos 23. Deixa eu colocar aqui novamente aqui o tema da live, que ele desfixou aqui, para vocês que chegarem também compartilharem com as pessoas aí que você conhece, para poder ajudar mais pessoas a vender seus livros, que eu sei que depois que você extrai seu conteúdo, tem seu livro nas suas mãos, muitas vezes você chega a se deparar com situações assim, nossa, como que eu vou fazer para vender o livro agora, né? Porque as pessoas acham que é só fazer o livro e acabou. Não. Aí é que começa todo o processo de você realmente divulgar, de você falar que existe aquele livro, tá bom? Então é muito importante que você se envolva com esse processo depois também. Então é antes, durante e depois, tá? Antes que você vai estar falando do seu processo, durante que você vai estar também ali talvez fazendo alguma live, que até vou dar essa dica aqui também, ou falando com pessoas que você está fazendo isso, até mesmo a primeira opção que eu te disse, colocar na sua bio do Instagram que você está escrevendo, que você é um escritor, e depois você precisa realmente lançar, divulgar, mostrar, expor seu conteúdo, expor o seu livro, tá bom? Para poder vender mais. E aí a gente vai falar dessas formas aqui. Então a primeira forma é você fazer esse pré-lançamento, tá bom? A segunda forma é fazer as lives, assim como estou aqui, fazendo lives. Só que essas lives vão ser lives de aquecimento. Tá? Então você vai estar talvez convidando pessoas para fazer live com você, talvez você pegue, se você for, por exemplo, uma coautoria, como a nossa coautoria, a última agora que a gente lançou, né, que foi meu 7º livro com as minhas alunas, e aí foi Mulheres Transformadas pela Escrita. Então a gente fez lives com as alunas, né, com as participantes do projeto, tá bom? Então essa é uma opção também. Então fazer lives de aquecimento antes do lançamento, tá? Porque você vai aquecendo as pessoas ali que vão estar chegando no seu perfil, e aí quando chegar o dia do lançamento, elas vão, puxa vida, eu quero esse livro para mim, né? Seja aí no formato físico, ou também se você estiver disponível no formato e-book, né? Que não é o PDF, é o e-book, porque o livro, quando ele é finalizado e é no formato e-book, é um formato diferente. Aparentemente é o PDF, mas é o e-book, tá bom? A gente não pode confundir, até porque para não desvalorizar o nosso conteúdo, certo? A terceira forma é você divulgar aí o seu livro nos seus grupos de WhatsApp ou também nos stories do Instagram. Mas não é eu enviar o arquivo do livro lá, não é isso que eu estou falando. É você começar a falar que tem um livro, é você começar a falar que está escrevendo, divulgar para essas pessoas para que elas venham até o seu perfil e entendam o que você está falando, tá? Então aqui também vai ter várias opções também. Deixa eu enviar para mais algumas pessoas aqui a nossa live para que venha mais pessoas, tá bom? Então convida aí também você, não perde tempo, porque nessa hora as pessoas às vezes estão aqui online no Instagram ou não. Então é importante que você envie, compartilhe, tá bom? Pra gente poder ter mais pessoas aqui na live. Agora o Instagram mudou um pouquinho a forma de compartilhamento, achei que ficou um pouquinho mais enroladinho aqui, mas tá bom, vamos lá. Tá? Aí depois a gente falou da terceira, né? Que é fazer a divulgação nos seus grupos e stories. A quarta é você fazer a contagem regressiva. Sim, eu faço muito. Você pode até depois olhar aqui no meu perfil alguns exemplos. Como eu tenho 7 livros publicados, então tem várias regressões aqui, né? Contagem regressiva, não é regressão, é contagem regressiva. Seja bem-vinda, Nelly querida. Tá? Então você vai pegar e fazer as contagens regressivas, que é aqueles posts, né? Faltam 3 dias, faltam 2, faltam 1, é hoje o dia do lançamento, tá? Essa é uma forma também de você se posicionar, para você mostrar que existe um livro ali, tá bom? Mas aí, no caso, você precisaria ter a capa já, né? Para você colocar a capinha ali, o seu rosto. E se você estiver participando de uma coautoria, como foi o nosso terceiro projeto, que é o Mulheres Transformadas pela Escrita, você pode colocar também o rostinho, né, das participantes. No caso aqui a gente tem na orelha aqui da capa, né, as participantes do nosso projeto. Você pode colocar ali também na sequência, no nome das coautoras. Você pode colocar a foto delas ali pequenininho para divulgar quem são as participantes.
Você pode também ali, olha, tá vendo? Dentro de uma dica a gente já vai dar várias dicas, né? Dentro de uma das formas de você se posicionar. Você pode também colocar o nome do seu capítulo, tá? O título do seu capítulo, para que as pessoas queiram ler o seu capítulo, tá bom? Ai, Dani, mas eu não quero comprar o livro porque tem muitas histórias. Mas compra pelo menos da sua amiga aí, daquela pessoa que você conhece que tem um capítulo lá dentro. Até porque você tem a opção de receber o livro na sua casa, autografado, né? É muito legal, né? Você poder participar desse momento histórico da sua pessoa conhecida, do seu amigo que escreveu um livro, tá bom? E aí depois, gente, tem uma parte muito interessante que é a questão da forma 5, que é você fazer uma lista de todos os seus contatos aí que você tem nas suas redes sociais, tá bom? Então faça essa lista e você vai estar enviando uma mensagem para essas pessoas no 1 a 1, tá? Que é uma mensagem de oferta. Você vai lhe falar que está no pré-lançamento, que você está para lançar o seu livro e com isso você vai fazer essa mensagem exclusiva, ou seja, personalizada para cada tipo de pessoa, falando do seu projeto, falando que você está para lançar e que você selecionou ela para poder estar aí adquirindo o seu livro, né? Os primeiros livros com uma oferta especial, porque depois o valor sempre acaba subindo depois, né? Sempre o pré-lançamento tem um valor com desconto, com bônus, né? Talvez você queira entregar algo a mais, né? Enviar uma lembrancinha junto, sabe? Ou até mesmo ofertar um curso, algo que você queira entregar a mais, que a gente chama do over delivery, né? Então, dessa forma você consegue também entregar um pouquinho mais. Seja bem-vinda, Suelen querida. Então, nessa forma que você pode estar fazendo é enviar mesmo essas mensagens para os seus contatos nesse grupo para avisar sobre essa questão do seu livro. Então é preparar essas pessoas para você vender o seu livro depois, vai ficar bem mais tranquilo. E aí se ela falar assim, não, realmente eu quero um livro, e aí ela vai reservar um livro para ela, tá? Então, existem pessoas, inclusive, que vendem muitos livros antes mesmo de um livro chegar na mão dela, tá? Então é uma forma bem bacana de você trabalhar aí com o seu conteúdo. Aí a sexta forma, lembrando que são 23 formas que eu vou estar compartilhando com vocês aqui, então compartilhe essa live com o máximo de pessoas para poder também depois utilizar essas ferramentas, que são ferramentas para você aplicar e testar. Não falo que todas vão dar certo, mas que você precisa testar todas, você precisa, tá bom? E aí depois a sexta forma é você falar bastante do seu livro nos seus stories. O tempo todo que você puder, fala ali alguma coisinha no seu livro, sabe? Lança alguma curiosidade, fala que você está no processo já ali de revisão, que já está indo para a gráfica, que o seu livro já está chegando. Quando ele chegar, divulga que ele chegou. Faça bastante divulgação dessa forma, tá bom? Porque aí, além de você estar mostrando que o seu livro vai estar chegando, você vai estar humanizando o seu perfil também, falando ali, né, mostrando ali a sua reação em relação à chegada do seu livro, que é algo único, né? Principalmente para quem está no seu primeiro livro. Eu sei bem o que é o primeiro livro, já estou indo para o meu 8º, né, que inclusive nós vamos aí lançar em breve, assim que a gente tiver aí ele impresso, já que já está nesse processo da gráfica, a gente vai estar fazendo esse lançamento, divulgando e falando um pouquinho mais. Tanto que nem a capa eu divulguei ainda, porque eu gosto de deixar um pouquinho ali, na hora que eu tiver mais pro final, eu já divulgo e vou falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então fale bastante, não reserve aí as falas em relação ao seu livro, porque quanto mais você fala, quanto mais você divulga, mais vai ser gravado na mente das pessoas e elas vão sim querer. Elas vão ter curiosidade para saber o que você escreveu, qual a ferramenta que você colocou naquele capítulo ou no seu livro solo, tá bom? Que é uma ferramenta poderosa para as pessoas. A sétima forma é você ir liberando pílulas do seu livro nas redes sociais. O que são essas pílulas? São frases, são alguma reflexão que você tirou em cima daquilo que você escreveu, ou até mesmo um comentário, né, de o que você escreveu, se faz a diferença ou não. Né? Então, olha, lá vai ter ferramentas que você pode utilizar para isso, para aquilo, tá? Então, desperta a curiosidade aí do leitor, que depois ele vai se tornar seu leitor, que vai querer o seu livro. Tá bom? Até então ele não é leitor do seu livro, mas a partir do momento que você começar a divulgar, começar a lançar, realmente as pessoas vão querer comprar ele depois. E lembrando, né, gente, que a capa ela vai ser o atrativo principal para que esse leitor compre o seu livro, tá bom? Então não perca essa oportunidade de mostrar.
né? Como aquela famosa frase, o que não é visto não é lembrado. Então, mostre para que as pessoas lembrem cada vez mais do seu livro, tá bom? Ou até mesmo do seu capítulo, mas divulgue bastante. A oitava forma, que é inclusive uma forma que eu preciso fazer mais aqui, mas hoje, de acordo com a minha realidade, né, tenho uma criança de 5 anos, quase 5 anos, tenho uma bebezinha de 8 meses, então fica um pouco mais complexo estar aparecendo muito aqui, mas vamos fazer sim um jeito aí de fazer mais collabs, participar, porque eu tenho vários livros em coautoria. Então, normalmente com as minhas alunas, quando eu lanço, né, que foi no caso esse aqui foi o 7º livro, aí eu fiz live com todas elas, e aí no dia do lançamento eu fiz também uma live com todas aquelas que quiseram participar. Seja bem-vinda, Kátia querida! Tá? Então, as collabs são muito importantes, eu preciso fazer mais collabs, mas por conta do tempo é um pouco mais complexo de eu estar naquele horário certo que a pessoa realmente quer fazer a live, mas eu sei que isso faz muita diferença, até porque você conecta o seu público com o público da outra pessoa, né? E aí as pessoas vão entrando, vão participando, vão conhecendo você, e aí automaticamente elas vão querer o seu livro, tá bom? E aí você fala que você pode adquirir tanto o livro seu quanto o livro da pessoa. Então é muito legal você poder fazer. Seja bem-vinda, Dani, querida. Compartilhe com mais pessoas essa live, porque são 23 formas para você vender o seu livro, se posicionar, né? Porque às vezes você não consegue vender porque você não se posiciona, né? Então é um código que eu peguei aqui agora, né? Então, a partir do seu posicionamento, as pessoas vão conhecer o seu produto, vão conhecer o seu livro, vão conhecer a sua história. E quanto mais você aparece, quanto mais você mostra que você tem algo, as pessoas têm essa curiosidade em querer, né? Porque hoje em dia as pessoas gostam muito de consumir, né? Mas quando a gente fala de livros, parece que as pessoas têm um pouco mais de receio. Ai, será que eu vou ler? Será que eu vou comprar? Às vezes até compra por comprar, mas não lê. Então aí que tá. Se você começar a divulgar mais o seu livro, as pessoas não só vão querer comprar, mas vão querer ler o seu livro, vão querer divulgar o seu livro, vão querer comentar nas suas lives, comentar nos seus posts e também indicar o seu livro para as pessoas e até mesmo fazer lives sobre o seu livro, fazer treinamentos com o seu livro. Olha quanta coisa dá pra gente fazer. Então, a gente precisa ser criativo, né? Nós nascemos criativas, nascemos criativos, então precisamos colocar isso em prática, tá bom? Quanto mais eu pratico, melhor eu fico, tá? Tem coisa que até rima a gente falando aqui, né? Então, você estar liberando pílulas, que é a oitava forma, a sexta, sétima forma. A oitava forma é fazer collabs, tá bom? Com as pessoas que participaram do seu projeto e também com pessoas que são escritores. Então você pode fazer essas pontes, essas conexões com eles, tá? A nona forma é você divulgar a capa do seu livro, a sinopse nos posts, tá? Contando um pouquinho ali na legenda. Então você coloca ali o post da capa do seu livro, a sinopse, né, que fica aqui atrás, né? Fica na capa, né? Na capa de trás, tá? Que a gente fala que é a segunda capa. A quarta capa, né? Que a gente fala essa aqui. E aí na legenda do seu post você explica um pouquinho mais, tá bom? Então você chama a pessoa para ler a legenda. E ali você tem mais espaço. Se você colocar muita coisa na legenda e não couber, você pode colocar um pouquinho nos comentários também, tá? Então você pode falar, ó, continua nos comentários e escreve mais um pouquinho. Mas eu recomendo que você não escreva tanto ali para que não fique cansativo, porque hoje em dia, com essa rede social tão instantânea, né, Instagram instantâneo, tudo rápido, a gente precisa ser prático, a gente precisa ser objetivo e direto para que as pessoas olhem ali o que a gente quer passar de conteúdo e já compartilhem, já peguem para ela como coisa prática, tá bom? Então divulguem bastante a parte 9, tá? Na forma 10, a gente vai fazer grupos, isso mesmo, grupos de desafio de leitura para que as pessoas participem do seu desafio em relação ao seu livro e com isso elas vão comprar o seu livro físico, tá? E se você na época que estiver fazendo fizer com o seu e-book, você também libera lá o link para as pessoas adquirirem o seu livro, não coloquem gratuitamente porque você gastou energia, você investiu no seu produto, você investiu no seu projeto, então use lá a plataforma da Eduz, a Hotmart, a Monetize, tá bom? Aquela Kiwify. Por quê? Para você colocar o seu produto lá dentro e as pessoas comprarem através desse link de venda, tá bom? Então,
seja aí a R$19,90, R$29,90 que eu recomendo, tá bom? Menos que isso é pouco, então não vale muito a pena. E claro que seu livro vai estar aí um pouco mais do que o e-book, com certeza, não tem como, né? Até porque algumas vão aí estar cobrando frete, algumas preferem subir um pouquinho mais o valor e tirar o frete, tá bom? Então veja a forma certinha que você vai fazer, porque aqui a gente lança as formas, mas você precisa também pensar um pouquinho mais como você vai aplicar cada uma dessas formas, tá bom? Então, fazendo esses grupos para você trabalhar, eu já fiz o terceiro projeto, não, o primeiro projeto do Mulheres Transformadas para Reinar, que é esse projeto com autoria que eu trabalho com as minhas alunas, eu trabalhei ele inteirinho dentro do meu grupo, Mulheres Transformadas. Até convido você que está aqui a participar do meu grupo Mulheres Transformadas, está no link da minha bio, tá? Para você aprender um pouquinho mais, que lá sempre faço desafios, trabalhos livros, então eu acho que se eu não me engano foram 15, são 15 capítulos, né? Foram 15 semanas pra gente trabalhar esse livro, então eu trabalhava cada capítulo durante uma semana, então todo dia eu lançava uma pílula, alguma coisa ali, uma ferramenta, e detalhe, eu colocava mais tarefas que não estavam no livro, então as tarefas que eu desenvolvia cada dia eram tarefas que eu, ali, a partir daquela pequena leitura, aquele pequeno trecho daquele capítulo, saiu mais ferramentas, tá? Então, no caso, você precisaria também adquirir o livro, mais essas 15 semanas do desafio. Por quê? São duas coisas, né? Uma coisa ligando com a outra, mas que tem mais informações para você trabalhar e mais ferramentas, tá bom? Então, para você se autoconhecer, para você se desenvolver e também ajudar aí as pessoas que estão ao seu redor e também ajudar o próprio mundo, né? Quantas pessoas precisam de ajuda e precisam de ferramentas, às vezes, muito simples, mas que você vai liberar e vai ajudar elas e vai poder servir mais, tá bom? Essa forma do grupo desafio é muito legal. Aí nós temos também, seja bem-vinda, Josi querida, temos também a forma 11. A forma 11 de você se posicionar para vender seu livro é fazendo Reels, né? Falando dos seus capítulos em formato de resenha. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um livro que tem 15, esse aqui, Mulheres Transformadas para Reinar, tem 15 capítulos. Eu pego cada capítulo e faço 15 Reels. Só que desses 15 Reels, eu vou pegar durante um Reels de 1 minuto, eu vou falar um pouquinho do que todo o capítulo fala, tá? Então, rapidamente eu faço uma resenha ali para que a pessoa que vê, nossa, que legal, eu quero saber um pouquinho mais. Então, ela vai querer saber do livro. Ela fala, nossa, esse conteúdo me chamou a atenção, eu quero me aprofundar. No momento que ela fala de aprofundar, ela vai adquirir o livro a partir de 1 minuto de conteúdo que você criou em relação a um capítulo do livro. Tá? Então imagina aí, se for um livro, eu tenho livros com o meu segundo livro em coautoria, que é um convite que eu participei, né? O chamado, esse aqui, ele tem 53 capítulos. Então imagina, eu fizer 53 Reels falando um pouquinho, rapidamente, em 1 minuto, até menos, em 53 Reels, imagina. Então seria um conteúdo gigantesco, muita coisa para falar. Né? Aí eu tenho livros também, esse aqui, ó, Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, que é o meu 5º livro, ele tem 43 capítulos, daria 43 Reels. O meu último lançamento, Mulheres Transformadas pela Escrita, são 12 mulheres. Aí é mais leve, né? 12 Reels, tá? O Mulheres Transformadas tem 15, né? Esse aqui que eu já mostrei pra vocês. E aí eu tenho outro também, que é o Mulheres Além do Tempo, que é o meu livro 6, né? Esse aqui tem 20, se eu não me engano, 21 a 22 coautoras. Então daria 21, 22, 2 Reels, tá? Falando, assim, é como se fosse resumir uma situação em uma palavra, tá? Só que no caso é 1 minuto, dá pra você falar algumas coisinhas ali, uma resenha mesmo, tá? Bem rápida e faz com que a pessoa que se interessou vai querer chamar você depois e entender um pouquinho mais, tá bom? Aí você pode ofertar tanto o seu livro, quanto algum produto a mais que você tem, que talvez aprofunde ainda mais, porque o capítulo, a gente consegue trabalhar entre 4 a 5 páginas para ficar um voluminho bom no livro. Algumas editoras, algumas mentoras que trabalham com a escrita também, muitas vezes exigem um pouquinho menos, tá? Então você precisa, imagina você fazer a sua história, ou pelo menos uma parte da sua história, não dá para ser toda a sua história, em apenas um capítulo, em algumas linhas, né? Então, 3, 4 páginas é pouquíssimo.
Nos meus projetos, eu trabalho com 5 páginas do Word, que vai dar em torno de 9 a 10 páginas diagramadas no livro, tá bom? Então dá para você contar bem a sua história, o fato que você viveu, que foi mais marcante. Eu gosto de falar muito isso, que é aquela fase, né, que você viveu e que você vai poder trabalhar ali também e ajudar mais pessoas, tá bom? E aí depois, com isso, você tendo o seu primeiro livro, que seja uma coautoria, você já destrava o segundo, o terceiro. Só de você fazer uma live, que foi uma das dicas que eu já dei aqui em cima, de você fazer uma live com o seu livro, você vai conectar com mais pessoas e aí a sua mensagem vai alcançando mais vidas, vai chegando muito mais longe, tá bom? Então essa opção 11 é bem interessante dos Reels. Inclusive, teve uma vez que eu estava conversando com uma das minhas alunas, ali pelas mensagens do Instagram, e aí a gente comentou alguma coisa sobre intencionalidade e eu fiz uma live sobre isso, e depois eu achei tão interessante que eu fiz ali, acho que deu 40, se eu não me engano, 30 e poucas ou 40 Reels só daquela live. Então, de uma live eu tirei Reels, vários Reels, né? Então eu tinha um compromisso de vir aqui todo dia e gravava ali rapidinho aquela frase, aquela mensagem e falava algum entendimento dela no meio. E ficou muito legal porque me gerou muito conteúdo aqui. Inclusive eu tô com mais uma live que fala sobre as qualidades da pessoa servidora. Eu preciso ainda fazer esses Reels, mas também foram várias formas de você servir, né? Então dá pra gente fazer muito conteúdo. Seja bem-vinda, Simone, querida. Tá, então essa forma número 11 é muito bacana. A forma número 12 é você contratar pessoas para divulgar o seu livro, né? Então pessoas que vão estar falando do seu livro, né? Essas pessoas que já trabalham com isso, né? Então elas vão estar posicionando o seu livro numa livraria, vão estar ali fazendo também as resenhas, tá bom? Então é muito bacana que você conte com a ajuda dessas pessoas que já gostam de fazer isso. Então como que eu faria, Dani? Você teria que enviar um seu livro para ela, né? Seja um livro físico ou também PDF. O livro físico é bacana porque daí a pessoa vai conseguir mostrar o livro nas lives, né? Então é bem interessante. Tá? Então ela vai estar divulgando, ela vai estar, ela às vezes tem a forma mais certa de divulgar, tá? É uma pessoa mais talvez desinibida e vai ali estar realmente lançando o seu livro de forma orgânica mesmo, tá? Aqui falando nas lives, mostrando no feed, comentando ali, fazendo talvez uma aula, né? Eu até esqueci de colocar, mas era mais uma forma, né? De você fazer uma aula magna, fazer um workshop, olha, Jones. Essa eu não tinha colocado na live de hoje para falar, mas me surgiu aqui agora, né? Você fazer um treinamento do seu livro, tá bom? Então essas pessoas elas vão estar trabalhando bem aí o seu conteúdo. Aí na forma 13 é você patrocinar o seu livro com tráfego pago, né? Então essa parte aí eu vejo muitas mentoras usam esse recurso. Eu ainda não uso o tráfego pago, mas futuramente pretendo usar, mas alavanca muito mais aí o seu produto, porque você vai estar selecionando o seu público de interesse e aí esse patrocínio vai estar lançando para essas pessoas que estão aqui navegando na internet, navegando na rede social e vão estar entrando em contato com o seu produto. Naquele momento que você patrocinou ele já vai direto para essas pessoas, tá bom? Então aí ela vai aparecer para elas. O que vai acontecer? Elas vão entrar no seu perfil porque normalmente a pessoa quer conhecer você antes de comprar o livro. Ela conhecendo você, ela vai se interessar pelo seu conteúdo, ela vai começar a navegar ali nas suas postagens e automaticamente vai comprar o seu livro. Então é muito legal a forma que você pode utilizar aí, tá bom? A forma 14 é você fazer a mentoria e incluir o seu livro. Um exemplo é você, por exemplo, eu vou lá, eu vou falar sobre formas de se posicionar no digital, né? E aí quando você faz essa mentoria, você coloca, e você também vai ter direito a ganhar o meu livro físico. Eu vou estar enviando na sua casa autografado, tá bom? E também vai ter mais bônus e vai com uma lembrancinha. Então aí você pode inventar, ser criativo o máximo que você puder, tá bom? Ah, não, eu vou ter que acelerar um pouquinho aqui que a minha bebê já está ali chorando um pouquinho, já começou ali a acordar na sonequinha dela, tá? Mas vamos adiantar aqui que eu consigo entregar para vocês. São 23 formas. Então, espero que você já esteja anotando aí algumas dessas formas, seja para o seu livro, seja para o seu produto, alguma coisa que você faz, até mesmo a mentoria. Talvez você só entregue mentoria, você entregue talvez aí sessões, né, que você faz aí com seus clientes. Então você pode também estar aplicando essas formas, tá bom?
Aí na 15ª, né, são 23 formas. Na 15 é você levar uma cópia, essa dica é poderosa. Você levar uma cópia do seu livro. Quando a gente fala cópia, é o impresso, tá? Uma cópia do seu livro em lugares estratégicos para você divulgar também. Seja em livraria, seja em lugares que... Vamos dizer que você vai aí no seu médico, né? Não tinha colocado aqui, mas eu lembrei agora. Que normalmente quando você vai no médico, numa consulta médica, né? Que é o que tem um consultório próprio, às vezes tem ali uma banquinha, né, com algumas revistas e tal, você pode até chegar e falar lá pra pessoa: eu posso deixar um livro meu aqui para as pessoas que passarem aqui estar lendo, porque aquele livro vai ficar ali para livro uso público, né? Então a pessoa não pode levar embora, ela tem que deixar ali e usar. Então as pessoas que estão ali vão querer, sabe, dar aquele tempo ocioso, né? Eu normalmente nesse tempo eu uso para escrever capítulos de livros, né? Ou até mesmo meu livro solo. Eu, inclusive, o meu livro número 5, que foi o Muda Seus Hábitos e Mude Sua Vida, esse aqui, o capítulo dele eu fiz, né? Eu estava gestante, né, da minha segunda filha, e eu aproveitei aqueles minutinhos esperando, né, para consulta médica, para no celular mesmo, escrevi meu capítulo. Então, em vez de eu chegar em casa, ter todo aquele cenário, preparar meu ambiente, tudo para poder escrever ali mesmo, eu já tive inspiração para escrever, ficou muito legal, né? Porque no meu capítulo, no Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, deixa eu até achar aqui, ele tá bem lá na frente, o meu capítulo, eu falo sobre a escrita, né? As formas que você... Eu vou achar aqui, gente. Deixa eu pegar aqui no meu sumário, acho que é melhor. Hábitos simples e poderosos na escrita de livros. Tá na página 92, que é esse aqui, ó. Esse é meu livro, número 5, né? Então, aqui tá bem interessante, foi a primeira vez que eu utilizei dentro de um livro você fazer subdivisões, né? Então, usar subcapítulos. Por exemplo, aqui, hábitos simples e poderosos na escrita de livros. Aí eu coloquei início da escrita de livros, né? Aí eu falei um pouquinho sobre a escrita. Depois eu falei escrever uma questão de hábitos. Instalação de hábitos para escrever diariamente. Aí eu falo número 1, número 2. São 8 formas para você escrever o seu livro. E aí no final, ainda deixei 7 atividades, né? E aí no finalzinho eu deixei uma frase para destacar, né? Para que as pessoas marquem aquilo que elas leram aqui e gravem aqui na memória. Não espere a melhor oportunidade. Crie a oportunidade à sua frente. Te encontro nas páginas do seu livro Escritor Vencedor. Então ficou muito legal. É uma chamada que eu fiz aqui, tá vendo? Eu acabei de fazer uma das dicas que eu dei aqui pra vocês, que é realmente divulgar o livro, falar alguma frase que tá dentro dele, tá bom? Para as pessoas também terem essa curiosidade de saber quais são essas 8 formas que eu posso escrever no meu livro. Então ali eu coloquei ferramentas, né? Por isso que eu falei que há hábitos simples e poderosos na escrita de livros. Coloquei ferramentas para que você não tenha desculpas para não escrever o seu livro ou até mesmo o seu capítulo, né? Acho que o capítulo mais rápido que eu escrevi até hoje foi em 1 hora. Menos que isso não, porque eu precisei de trabalhar no texto, eu fui desenvolvendo, depois fiz uma pequena revisão, né, para poder entregar no outro dia, que foi o livro chamado, meu segundo livro, né? Eu recebia o convite e a proposta era que eu tinha que entregar no outro dia. Por quê? Porque eles já estavam meio que finalizando o processo, eu fui uma das últimas a ser convidada e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque a partir desse livro eu me despertei para fazer as coautorias e modelei, né? Eu peguei ele como modelo e fiz o meu primeiro projeto, que é o Mulheres Transformadas para Reinar, com 15 mulheres do grupo Mulheres Transformadas, que sempre participam nas lives, fazem palestras lá dentro, tá bom? Então essa é aí a 15ª forma, tá bom? Que é levar essas cópias nesses lugares. E também você pode estar levando em palestras que você participa. Então leva lá, às vezes você faz um network com alguém ali e comenta que tem um livro. E aí a pessoa vai querer comprar, então você já está com o livro nas suas mãos, né? Então é importante que você tenha alguns exemplares na sua casa. Não fique só esperando alguém encomendar para você encomendar na gráfica, tá bom? Então sempre tenha livros na sua casa, tá? A 16. Fazer palestras e levar os livros, que é o que eu acabei de falar, até adiantei um pouquinho, né? Então, no caso, na verdade, você estar fazendo palestras, no outro é você ir em palestras, né? Lugares que tem esses treinamentos. Então, na 16, na forma 16, é você palestrar,
tá? Vai que você talvez não cobre a palestra no início, depois você começa a cobrar, que daí as pessoas vão valorizar muito mais o seu trabalho, mas no começo você pode fazer umas palestras gratuitas para mostrar o seu trabalho, o seu serviço. E aí no final, o seu livro vai estar lá. E aí você comenta, e quem tiver mais interesse nesse assunto, eu vou estar aqui no final com os meus livros e vou estar autografando. Olha que poderoso isso. Quem não vai querer comprar o seu livro depois de uma palestra, uma entrega que você fez de geração de valor, certo? A 17. Fazer combos com a oferta especial do seu livro. Ah, eu tô aqui, quem comprar hoje os três livros aqui, Mulheres Além do Tempo, O Chamado e Mulheres Transformadas para Reinar, vai estar recebendo na sua casa aí com frete grátis, tá bom? Ou com alguma coisa a mais que você vai estar entregando para a pessoa. Ah, vai ganhar 30 minutos de mentoria comigo, uma consultoria para entender sobre a escrita. Olha que bacana. Inclusive, essa semana eu vou fazer isso, tá? Eu só preciso tirar as fotos aqui do meu livro, fazer uma coisinha bem bacana para mostrar para vocês, porque é bastante livro, né? Eu tô aqui com eles nas minhas mãos. Só fico imaginando quando eu tiver mais que isso. Então, esses aqui são os meus livros atuais, né? O meu 8º já está a caminho. Então, são muitos livros, né? Olha só quantos livros saíram daqui. Óbvio que aqui tem coautorias, né? Então, esse meu primeiro aqui é o solo. E o restante é tudo coautoria. Lembrando que esse aqui, Mulheres Transformadas para Reinar, e o Mulheres Transformadas pela Escrita, eu que organizei, né? Então, esse realmente foi ali dias e noites eu trabalhando em cima do projeto. Seja bem-vinda, Angélica, querida. Trabalhando em cima do projeto para que esse projeto saísse. E daí, no caso, né, são 15 mulheres nesse aqui e 12 no outro, tá? Então, são 27 mulheres que foram alcançadas com apenas 2 projetos. Então, é muito interessante porque essas 27 mulheres estão divulgando o livro. Olha que especial você participar de uma coautoria, porque são muitas mulheres divulgando um único livro, né? Então, essa foi uma das formas que eu encontrei também. Não estava aqui nas minhas opções, né? Mas é uma forma que você tem de levar sua mensagem mais longe. Imagina, em vez de eu estar vendendo só no meu bairro, na minha cidade ou até no meu estado, eu estou vendendo em vários estados. Inclusive, o Mulheres Transformadas pela Escrita já é internacional, né? Tem escritoras aqui dentro que moram no Panamá, no México e nos Estados Unidos, na Flórida. Então, já é internacional, tá? Então, a gente já pode dizer que ele não ficou somente no Brasil, mas ele já está vendido aí para fora também. Está sendo vendido, né? Beleza, então a partir desses combos que você vai ter que ser criativo. Dani, mas eu só tenho um livro, não tem problema. Então venda ele e fala que é um combo, mas com uma mentoria sua, com uma consultoria, com algo especial, ou talvez até uma participação na sua mentoria, na edição tal, né, que você está fazendo, a edição 2, 3, 4, tá? Mas se você não tem, por exemplo, você vai comprar um livro físico e vai levar também um e-book junto, tá vendo? É um combo. Mas se você tem todos esses livros, como eu aqui, né? São 7, você pode fazer um combo. No caso, é interessante fazer combo de 3 livros, né? Ou até mesmo aqui no caso 7, é bastante, mas você pode estar fazendo para poder estar vendendo mais. Seja bem-vinda, Selma querida, um prazer ter você aqui. Seja bem-vinda, Luciana. Estamos falando aqui das formas de você se posicionar para vender seus livros. Já estamos aqui na opção 17, né? Então tem várias formas. E você que chegou aqui agora também, sabendo que essa live vai ficar salva, tá bom? Para você depois aproveitar, marcar alguma coisa que você gostou, aplicar aí nos seus projetos, porque é muito importante, tá, gente? Você estudar e também já colocar em prática. Não adianta só estudar. Eu vivi muito fazendo isso. Só estudava, só adquiria conhecimento, fazia faculdade, isso, aquilo, e não colocava em prática. E cada vez mais eu me sentia incapacitada de fazer as coisas. Por quê? Porque eu achava que nunca estava bom, nunca estava pronto. Até que o meu primeiro livro, né, foi um baita tombo para mim, né, que é o Escritora Particular de Deus. Meu primeiro livro foi simples, né, eu falei um pouco da minha história, mas ele me fez aparecer aqui no digital. Falou, vai lá, faz uma live, fala desse livro. Né, até eu tava assistindo a live da Selma essa semana, né? E eu fiquei 2 horas falando. Descobri que eu tinha tanta coisa para falar que eu falei, não posso mais parar de fazer isso. E tô aqui até hoje, né? Por isso que eu falo que a live 60, mas na verdade eu tenho mais que 60 lives, porque algumas a gente faz lives especiais, né? De algum evento que eu participo, eu trago códigos desse evento, ou até mesmo no dias de lançamento, né? Algumas imersões que eu fiz aqui também, então
tem muito mais, tá? Eu acho que já deve estar beirando 100 lives numeradas, né? Fora os vídeos que a gente faz também, tá bom? Mas, assim, de lives mesmo, a gente pode contar aí quase 100 já. Tá? Então, fazer combos é muito interessante, porque você vai estar mostrando ali que, nossa, você tem 3 livros, que legal, e ainda vai ganhar uma consultoria, sabe? Você gera valor no seu conteúdo, no seu produto, e as pessoas vão querer adquirir com certeza, não tem como, né? Dani, como que eu faço para adquirir o seu livro? Daí você vai e explica certinho, né? Eu trabalho muito com links, né? Então eu trabalho com os livros na Eduz, né? O e-book e também o físico, tá? Seja ali também pela Eduz, você faz a sua compra, ou pela Wiclap também, ou até mesmo enviando diretamente para sua casa com autógrafo, tá bom? E aí, vamos lá para a nossa 18, a nossa forma 18. Mostrar sempre nas lives e também nas collabs do seu livro. Então, alguém te convidou para participar de uma live, já esteja com os seus livros do seu lado, por favor. Aí até esse aqui apareceu aqui, né? Esse é meu livro 4, Descubra a Arte de Ser Exponencial. Esse aqui foi com a Ana Lucchini, né? A gente participou aí da mentoria dela. E aí todas as alunas foram chamadas e convidadas, nem todas entraram, né? Então as pessoas muitas vezes perdem oportunidades dessa, né? De participar de um livro. E aqui ficou todos os nossos rostinhos, né? Então você pode perceber, o tempo todo eu estou mostrando os livros, comentando, fazendo algum comentário bacana sobre o livro. Esse livro, inclusive, eu falo nele, tá muito interessante o que eu falei nele, né? Deixa eu ver aqui, o meu capítulo é o 5, né? Mulheres na escrita de livros, né? Então ficou bem bacana aqui também, né? No sumário, mulheres na escrita de livros. E eu falo bastante aqui a questão do lar, né? Nossa, é muito interessante a forma que eu escrevi nesse livro. Escrevi bem rapidinho também. Mas assim, gente, nem sempre foi assim, né? Mulheres na escrita de livros, né? Acho que aqui tem minha fotinha também para vocês verem aí. Aqui. Mulheres na escrita de livros. Tá muito bacana, né? Então, muitas pessoas têm dificuldades em acreditar no que carregam. Eu já começo assim já, né? Por quê? Se você não acredita no que você carrega, como que você vai ter força para falar do seu conteúdo? Né? Fica muito difícil. Então, quando você começa a escrever, você faz o primeiro livro, o segundo, para você escrever fica muito simples. Né? Para mim, nem sempre foi fácil escrever, mas quando eu descobri que eu podia fazer isso, eu falei, já sei o que eu tenho que fazer. E aí eu comecei a escrever agora mesmo, estou escrevendo da minha filha, ela vai fazer 5 anos. Ontem à noite eu investi um pouquinho mais de energia. Mas como assim, Dani, você está escrevendo um livro dela? Gente, eu convivo com ela, eu acompanho ela, as falas dela, o comportamento, o que a gente entrega, como que a gente faz na rotina dela. Então, são 7, 8 capítulos, né, do livro dela. Seja bem-vinda, Sheila maravilhosa, uma das coautoras também do Mulheres Transformadas pela Escrita, né, que tá maravilhoso. A Sheila aí também tá poderosa no capítulo dela. Já vou mostrar aqui para vocês também. Ela fala da pedagogia do amor de Deus. Então tá maravilhoso. Só porque você entrou aqui, Sheila, já vou falar do seu capítulo aqui, ó. Então você que entrou aqui agora, está querendo saber um pouquinho mais, ó. A Sheila tá aqui, ó. Acabou de entrar na live aí, ó. Super bacana o conteúdo dela. Fala um pouquinho dos temperamentos também. Como é importante você saber o temperamento, né? Eu sabia já dos temperamentos, mas aprofundar mesmo foi esse ano. Esse ano eu comecei a entender um pouquinho mais de temperamento. Eu fiquei até meio doida com esse negócio, por quê? Eu comecei a olhar para as pessoas e falar, qual que é o temperamento dela? Eu ficava assim, sabe, fazendo aquelas análises, né? Óbvio que a gente é orientada a não ficar deduzindo qual o temperamento da pessoa assim de imediato, né? É bom que a gente observe um pouquinho mais, monitore o comportamento, né? Mas foi muito legal, eu não tinha me aprofundado, então eu comecei a estudar mais, comecei a estar em ambientes e observar, né? Conversar com pessoas que sabiam sobre isso. E aí eu comecei a entender, puxa vida, né? Como a gente faz errado nos relacionamentos, né? Cada um tem uma forma de pensar, de enxergar, cada um tem uma lente, né? De ver o mundo. Se eu pego a minha forma e acho que a minha forma é a mais correta, eu já vou começar a arrumar encrenca com todo mundo, ainda mais se você for uma colérica assim como eu, né? Óbvio que a gente também tem um pouco mais de objetividade, a gente gosta de coisa rápida, a gente não gosta de muita enrolação. Então, gente, vocês podem mergulhar nesse mundo dos temperamentos, né? Hoje estou fazendo psicanálise, né? Se você ainda não sabia. Mas até o final do ano estamos aí nos formando aí nessa área também, que é tão poderosa, né? E só fui cair nessa área
porque eu tenho certeza que foi a partir do primeiro livro que eu escrevi, comecei a entender mais sobre pessoas, eu já gostava de ensinar, já gostava de entender sobre relacionamento, sobre comportamento e até mesmo para mudar aí o meu comportamento, né, como pessoa, como profissional. E a partir disso, eu comecei também a buscar um pouquinho mais. Inclusive, nós não podemos parar, né? Eu falo que é muito difícil. Eu nem imaginava, gente, que eu ia entrar para esse campo da psicanálise. Mas hoje eu entendi quais são os propósitos de Deus na minha vida. E além de eu poder ajudar mais pessoas, eu também me ajudar. E ajudar a minha família, que é ali o campo que a gente trabalha, né? É o principal campo que a gente tem ali para a gente poder aprender sobre tudo isso. Talvez você é casada, tem filhos, você já sabe o que eu estou falando. Tanta coisas que nós precisamos amadurecer, né? Até inclusive esses dias eu vi um post, até postei aqui nos meus stories, alguém falando das formas do temperamento, de como os temperamentos se relacionam um com o outro, né? E aí as pessoas começaram a questionar, porque o colérico é isso, porque o sanguíneo é aquilo, porque o melancólico é isso, porque o fleumático fica lá, né? Só assistindo, né? Então o que acontece? Eu fui e coloquei um comentário assim, eu nem gosto muito de fazer isso, mas só fiz um comentário simples. O melhor temperamento que tem é aquele que é amadurecido, né? E só Deus é perfeito. E nós estamos aí trilhando para melhorar um pouquinho mais e tornar a vida do outro um pouquinho melhor todos os dias. Então, mais ou menos isso. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Só porque a Sheila entrou aqui na live. Que ela fala um pouquinho dos temperamentos, né? Então, e é muito legal, gente, a gente poder participar, a gente poder mostrar um pouquinho da nossa realidade, né? A gente não é fake aqui, né? Então a gente mostra o que a gente vive, mostra o que a gente faz, o que a gente executa, tá? Então se a gente não está mostrando isso é porque ainda precisa amadurecer, né? Então, quantas lives eu não poderia ter feito, né? Mas ontem eu decidi, ontem à noite, eu vou fazer uma live amanhã, né? E eu calculei mais ou menos o horário que a minha filha acorda. Graças a Deus ela dorme super bem, né? Foi uma conquista isso também, porque quando você começa a entender o seu ambiente, entender as pessoas que estão ao seu redor, entender o comportamento delas, você não é manipular, você começa a agir na hora certa, no momento certo, e aí as coisas vão fluindo, né, naturalmente. E aí pedir a unção do Espírito Santo sobre cada um deles ali, para que a gente comece a ter discernimento. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, né? Se você falou algo que é errado na hora errada, vai dar coisa errada. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes estamos pisando em ovos, mas precisamos ir aos pouquinhos ali, percebendo onde que eu posso melhorar, né? Como eu posso ser um pouquinho melhor todos os dias? Como eu posso tornar a vida do outro um pouquinho melhor? Então, só imagina, eu preciso fazer uma live de temperamento, gente, porque eu estudei bastante sobre esse assunto e tô ajudando muitas pessoas em relação a isso. Inclusive, pretendo fazer um treinamento aqui na minha cidade só para falar disso. Porque quando você aprende algo, você fica insuportável para querer ensinar para outra pessoa. Reter conhecimento não vai resolver nada. Mas quando você transborda, quando você mostra para as pessoas que aquilo fez bem para ela, é a sua experiência que vai estar em pauta. E as pessoas vão aprender com você e vão falar, puxa vida, porque eu não conheci você antes, né? Tá? Então, só porque eu falei aí de você mostrar o seu livro nas lives e nas collabs, tá bom? Então sempre mostra, não tenha medo de mostrar o seu produto, não tenha medo de vender o seu conteúdo. Eu já fui alguém assim, né, que achava que eu tinha que vender o produto de outro para poder me sentir bem. Então não, venda o seu produto, venda aquilo que você tem de melhor e entregue. Dani, eu não tenho ainda muitas maneiras bacanas, bonitas de mostrar. Mostra da forma que você está. Mas só não fica parado, né? Até uma pessoa falava assim na live da Camila Vieira esses dias, né? Ai, não sei como que eu faço, por onde começo. Não, na verdade você só está parada, você só precisa se movimentar, tá? Por isso que eu falo muito da questão das mulheres transformadas, né? O primeiro projeto foi Histórias Conectadas por um Movimento. E realmente, né, que é o Grupo Mulheres Transformadas, é um movimento que eu comecei aí tem um tempinho, né? 2 anos, né? Fez 2 anos agora, dia 11 de janeiro, o dia que eu instalei esse grupo e comecei a trabalhar ali. Então, às vezes eu fico 2, 3 dias sem entregar alguma coisa, depois eu começo um desafio. Inclusive, já te convido, antes de eu continuar, que são 23 formas, né? Antes de eu continuar, quero convidar você a entrar no meu grupo Mulheres Transformadas, porque pela segunda vez eu tô dando uma oportunidade a mais para quem entrou depois, né? Estamos falando aí do livro da Camila Vieira, né? O Plenitude, o Devocional. Então ela está inclusive fazendo 40 lives, que são lives diárias,
sobre cada capítulo que tem aqui. São 40 dias para você fazer uma jornada, né, de conhecimento, transformação, de você abrir a sua consciência e aprender um pouquinho mais aí, né? Quebrar esse seu orgulho, essa sua arrogância, muitas vezes, que tem atrapalhado o seu dia a dia, o seu relacionamento, o seu convívio com as pessoas. E é uma jornada. E você precisa passar por essa jornada através dos seus processos. Aqui tem muitas atividades. Inclusive hoje é o dia 5, né? Você foi feito de modo especial e admirável, tá? Então, Deus nos criou de forma admirável. Então participa lá, estou lançando lá as pílulas, né? Inclusive ela liberou uns resumos das lives, eu também vou enviar para vocês lá. Tem muito conteúdo, mas você precisa colocar em prática, tá? São atividades poderosas que você precisa debruçar no seu caderno, na sua folha aí, de anotação, tá? Para colocar tudo aquilo que ela está entregando lá, tá bom? Dani, mas é muita coisa. Coloca em prática aquilo que você dá conta agora, tá bom? Que logo mais você vai entender por que você precisou fazer aquela ferramenta. Pode ser aí um dia que, por exemplo, de fazer uma lista de todas as coisas que você agradece pelo seu dia. Pode ser aí, por exemplo, um perdão que você precisa liberar. É muita coisa, né? Olha lá, a Sheila, né? Maravilhoso plenitude. Eu fiz, tá vendo? A Sheila acompanhou todos os dias, gente. A gente terminou aqui. Na verdade, tá indo para 2 meses que eu terminei, né? Um plenitude. Porque depois a gente começou também aí os 7 dias da ativação da nossa feminilidade, que eu sempre tô fazendo lá no grupo, tá? Ai, Dani, eu fiz uma vez e acabou. Não, eu acho que eu tô fazendo em torno de cada 2 meses, cada mês, né? Fazendo esses 7 dias, porque a gente precisa ativar nossa feminilidade, tá bom? Então sempre vou estar repetindo esse desafio, tá? É intencional mesmo, porque para você começar, às vezes o que acontece? No primeiro desafio, você não faz as tarefas. É sempre assim. No segundo desafio, você vai começar a ter um interesse em fazer as tarefas. Talvez o terceiro você se desperte de vez. Aí você faz as tarefas, aí fica uma rotina diária para você. E além disso, você vai começar ainda a transbordar para outras pessoas, tá? Então é sempre assim. A gente fala, depois eu faço. Amanhã talvez eu comece. A hora que vem já tá no 3º, 4º, 5º dia e você não fez. Então se você tá entrando hoje, estamos no 5º dia, dá tempo ainda, tá? Porque as mensagens ficam lá no grupo, a gente vai lá. Tem as lives, inclusive, da Camila, estão ficando salvas para você reassistir, porque normalmente ela não salva, tá? Porque fica lá também nos conteúdos privados deles, né? Então aproveita. Tá lá no feed, tá no YouTube, acessa para você acompanhar, tá bom? E foi espetacular, foi no grupo Mulheres Transformadas. É isso mesmo, Sheila, isso mesmo. Você participou certinho lá. E com certeza continua ainda bebendo um pouquinho dessa fonte, dessas ferramentas, né? Então vamos continuar nossa live aí, que a gente falou dos combos. Falamos das lives collabs. E a forma 19 é você ser intencional, gente. Seja intencional. Diga sempre que você tem livros escritos, publicados, ou que você está escrevendo, ou que você está despertando para a escrita. Se você está participando de uma mentoria de escrita, fala também. Faz stories. Faz lá, por exemplo, a minha mentoria do coautoria. Você tem as lives salvas. Então você acessa lá na Eduz e você vai estar assistindo as aulas. Tem material para você baixar e também tem eu no suporte para você tirar dúvidas, tá? A gente não deixa ninguém abandonado lá, não. O que você faz? Você faz um printzinho que está fazendo a aula, coloca algum conhecimento, uma frasezinha, né, que você está participando. Ah, tá bom, Josi, beleza. Depois você assiste a live gravada, pega o conteúdo, tá bom? Você vai precisar sair, né? Beleza. Tá? Muito obrigada por você ter participado aqui também. Foi muito uma honra ter participado você aqui comigo, tá? Beleza, então seja intencional, participe, coloque aqui nos comentários o que você está achando da live, do conteúdo, é assim mesmo. Você precisa aparecer, né? Como eu digo nesse livro aqui, Mulheres Transformadas para Reinar, exposição. Cura, tá bom? A exposição cura. Vamos lá, então a forma 20, agora tem que acelerar, que minha filha já precisa amamentar ali, né? A forma 20 é você entrar em mentorias, que eu já tinha até antecipado, né? Entrar em mentorias. Seja bem-vindo, Jonas. Entrar em mentorias e se conectar com pessoas novas. Porque ali você vai poder vender seus livros, você vai poder falar do seu trabalho, do seu projeto. E as pessoas vão querer saber como que você fez. Aí você pode indicar a mentoria que você fez. Você pode também contribuir com a pessoa ajudando como você fez seu capítulo. Então tem muitas formas. A forma 21 é você estar em lugares certos.
né, com pessoas certas, com seus livros e transbordar. Gerar valor. Por exemplo, aqui, se você quer saber como se posicionar para vender seus livros, você está numa live certa. Você não vai estar numa live de um show agora que não tem nada a ver com a sua vida, que não vai agregar valor nenhum. Tá? Então esteja nas lives certas, nos lugares certos e naquele ambiente gere valor. Seja com um comentário, seja com um repost, seja com uma marcação nos stories, seja ali com qualquer coisa que você mostre que você está fazendo aquilo. Tá? Aí tem a forma 22, estamos chegando no final. A forma 22 é participar de projetos de coautoria, né? Para você ter mais livros, para você levar sua mensagem mais longe. E como esse aqui, Mulheres Transformadas para Reinar, Mulheres Transformadas pela Escrita. Estamos na edição 3, vamos falar sobre feminilidade. Se você que é mulher está passando aqui, se você depois vai assistir essa live gravada, tem interesse, já me chama no direct, corre lá porque tem poucas vagas, tá? A gente vai fazer em torno de 10 a 12, até no máximo 15 mulheres nesse projeto. Então, não perde a oportunidade, o valor está super acessível. Eu acredito que vai ser uma das últimas vezes que a gente vai entregar nesse valor. Nem vou falar o valor aqui porque você precisa me chamar para saber um pouquinho mais. Aí eu entrego todos os detalhes para você, o que a gente entrega, como que funciona, o que você precisa entregar para mim, como que funciona, tá bom? Então tá lá. Às vezes a pessoa fala, nossa, não vou ter dinheiro agora, não vou dar conta de fazer isso. Então, quando você vai poder fazer isso? Não sei. Mas eu só sei que no final do projeto você sai com o livro na mão. Tem mentorias que você participa que você não sai com nada na mão, só com o conhecimento. E se você não transbordar, você perdeu tudo que você fez. Perdeu tempo, perdeu dinheiro e não teve nada no final. Na minha mentoria, no meu projeto, você sai com um livro na sua mão para você ter ele para o resto da vida, para divulgar, para lançar, para vender, para fazer treinamento, para poder ter uma vida com esse livro. Porque isso aqui é como se fosse uma vida que a gente lança, né? Algumas pessoas falam que é um bebezinho, né? É um bebezinho que nasce e você precisa cuidar bem dele, ofertar, entregar, fazer tudo que tiver que fazer com ele, que é os treinamentos, a divulgação, lançar esses 23 passos aqui para se posicionar com o seu livro e aí você vai entender por que você escreveu, tá? Além de tudo, não é sobre livros, é sobre vidas. Quantas vidas você pode alcançar com a sua mensagem, né? Com o seu pequeno projeto. Então, o que eu faço é ajudar essas mulheres a destravarem, né? E também adquirirem mais conhecimento e despertar esses talentos que estão escondidos aí, tá? Então, escrever não é simplesmente escrever. É você tirar uma parte da sua vida e entregar para outra pessoa que está sem vida. Poderoso isso, né? Veio pra mim aqui agora. Beleza. Então não deixe de participar, entra nesses projetos, tá? Me envia mensagem lá, tira saber certinho. Ai, Dani, eu não consigo agora. Mas entra, vai aos pouquinhos lá, dá pra você parcelar, entendeu? Não pesa. Mas no final você vai ter um livro que você pode, em apenas, sei lá, com 5 livros vendidos, você já recupera o que você investiu, entendeu? 5, 10 livros aí. Quem não consegue vender pelo menos 10 livros, né? E aí, pro resto da vida, você vai ter esse produto. Fora que você vai ter oportunidades depois de participar de outros projetos e você vai ter, igual eu aqui, né? Com 7 livros e o 8 já está chegando. E esse projeto que eu acabei de falar é o livro 9, tá bom? Como o meu livro 8 já está na impressão, né? Esse vai ser o meu projeto terceiro, que é o Mulheres Transformadas, né? A gente vai falar de feminilidade. Seja bem-vinda, Lari, querida. Então, a partir desse aqui, que foi o segundo projeto, a gente vai lançar o terceiro, né? O projeto a gente vai fazer aí também coautoria, tá bom? Então, vai ser meu livro 9. O livro 9 vai ser muito especial. Eu quero chegar logo no 10 pra gente já poder já caminhar pro 20 e assim vai, né? Eu não sei se vai dar tempo de alcançar o Pablo, né? Ele tá bem longe, ele já tá chegando nos 50 livros, né? Mas eu tô modelando ele, então vocês vão saber mais ou menos a quantidade de livros que eu vou ter aí, né? Já estamos caminhando. Quanto mais projeto a gente faz, mais livro a gente tem e mais pessoas a gente alcança, né? E salva muitas vidas. A forma 23 de você se posicionar é você escrever mais livros, com certeza, né? E não parar. Só aproveitar as oportunidades aí, né? Que aparecem na sua frente. São grandes portas que estão abertas, mas que você não está enxergando. Entra em projetos, participa de mentorias, procura, por exemplo, acho que a Lari também tem editora, né? Tem as editoras que podem estar ajudando vocês. Não perde oportunidade para você ter o seu livro ainda esse ano. Gente, 2024, você precisa fazer um ano sobrenatural, né? Então, o ano passado eu lancei 5 livros.
seja livros que eu estava desenvolvendo, foram 2, e os outros livros que eu participei de projetos, né? Eu gosto muito de participar de outros projetos porque eu aprendo mais, né? Eu adquiro conhecimento de como as pessoas fizeram, aplico também no meu projeto, então eu pego aquilo que não foi bom e transformo naquilo que vai ser bom, tá? Então são modelagens, não adianta, você precisa fazer modelagens, né? Até inclusive eu vi um lançamento que a Lari fez esses dias com as suas alunas, né? E eu já fiz uma modelagem, já vou aplicar no meu próximo projeto, né? Eu achei bacana e vou fazer. É assim que você faz. Você coloca em prática, você assiste, você acompanha as pessoas que estão fazendo o mesmo que você faz, ou até melhor, e você traz para sua realidade, tá? Não é que você vai fazer igualzinho, né? Não, é trazer para sua realidade, mas você realmente colocar em prática, né? Fazer ação, né? Senão você não vai saber se deu certo, tá? Então, eu vou deixar para vocês aí esse convite, né, para vocês entrar na minha próxima coautoria, que vai ser, a gente vai falar de feminilidade, inclusive a nossa prefacista será a Ana Lucchini, né, alguém que vocês com certeza acompanham aí, né, eu fiquei aí por 1 ano na mentoria dela, adquiri muito conhecimento, a gente pegou muita amizade, e hoje ela está no nível hard, né, tá muito legal, um nível assim, bem superior daquilo que eu lembro, né, a gente tinha ali pouquinhos seguidores, pouquinho modo dizer, né, tinha uns que 20 mil seguidores, hoje ela está aí com mais de 265 mil seguidores, né, alcançando também muitos outros países, então tá muito legal o trabalho dela, fazendo palestras, levando muito mais vidas aí com aquilo que ela entrega. Então, se você perdeu essa oportunidade agora, né, porque depois na próxima vai ter, a gente vai falar com outros temas, então cada vez que a gente vai falar aí do Mulheres Transformadas vai ter um tema diferente, porque a realidade é atrair essas pessoas que querem escrever de acordo com aquilo que elas dominam, né? Que elas gostam de falar. Por exemplo, Mulheres Transformadas pela Escrita foi um chamado para mim. Eu queria muito falar sobre esse tema, né? Tinham pessoas que iam participar do primeiro projeto, que é Mulheres Transformadas para Reinar, né? Que aqui a gente falava de você governar a sua vida, né? E aí não puderam participar, então, mas aí vieram pro segundo e conseguiram participar por conta do tema. Olha que interessante. Então o tema, ele atrai as pessoas àquilo que você está escrevendo. Então não perde essa oportunidade. No próximo a gente vai falar de um outro tema, e eu já tenho inclusive a prefacista que vai fazer o próximo, tá? No primeiro, inclusive era para ser a Ana, né, a prefacista, só que daí por conta das finalizações do curso, muitas alunas entrando nos projetos, a gente acabou, eu precisava lançar ele logo, então acabou que não deu certo dela fazer o prefácio. E nesse segundo, talvez vocês conheçam, então é a Maria Flores que participou do prefácio, ficou muito legal, né? Esse também era para ser a Ana, né? Então eu queria muito que ela fizesse, só que também estava bem corrido. Mas nesse terceiro já está confirmado que ela vai fazer o prefácio, né? Então vai ser bem bacana, então não perde essa oportunidade, né? A Lari falou, ficou muito feliz, né? Que legal pra você compartilhar. Entre, gente, não deixe de compartilhar a mensagem através dos livros. Isso mesmo. A nossa mensagem precisa caminhar, a gente precisa dar pernas, né? Vida para a nossa mensagem. A nossa mensagem, muitas vezes, ela fica guardada no nosso coração, não tem perna, não tem coração, não tem nada. Mas se a gente escreve no papel, ela cria asas, cria vida, cria pernas, tem coração e vai longe, né? Essa analogia foi tão interessante que a partir da leitura aqui da Lari eu enxerguei essa visualização, né? Que a gente precisa dar pernas para a nossa mensagem, porque ela vai caminhar, ela vai alcançar lugares que a gente não consegue chegar, não adianta. Você pode passar a sua vida inteira, você não vai conseguir visitar todos os lugares do mundo. Não tem como. Então, dê vida para sua mensagem, por favor, deixe o coração bater aí, pulsar e fazer esse coração ir mais longe, né? Até eu conheço aqui a Tati, né? A Tatiana da Luz, né? Ela fala sobre a conexão dos corações, né? Eu acho muito legal o trabalho dela. Inclusive eu falo dela nesse livro aqui, né? Que a gente se conectou e ela fala que a gente se conecta com os corações. Então, quantos corações você precisa ainda se conectar? Talvez a sua mensagem, ou até mesmo com certeza, a sua mensagem vai ser o respiro, né? Aquele suspiro que falta ali para aquele coração que está começando a parar de bater, né? Eu falo inclusive da escrita do coração em movimento aqui. Então o seu coração, ele está em movimento, mas você está deixando muitas vezes ele parar porque você não liberou sua mensagem. Aí o perdão fica lá retido, né? Você não libera. E aí muitas pessoas precisam ser salvas através da sua mensagem. Então venha participar dessas coautorias. Não precisa ser só da minha, pode ser de outras pessoas também que fazem esses projetos. Mas não deixe de fazer. Então, se você se interessou, me chama lá no direct, participa, tá? Onde a gente, né, inclusive as próximas aulas eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso.
Essa nossa live também vai ficar salva aqui no Instagram, depois eu vou colocar lá no YouTube, então você pode também aproveitar esse conteúdo, porque a ideia nossa aqui é transbordar mesmo, né? A gente precisa enviar aquilo que não é nosso, não é só meu, é nosso, né? Então a nossa mensagem, ela é pública, ela não pode ser só nossa, né? Então a nossa vida está à disposição. Nós precisamos estar disponíveis, né? E também à disposição das pessoas para enviar esses conteúdos e falar para elas que elas estão vivas, né? Muitas pessoas se consideram mortas já, né? Já estão aí abandonando o barco, né? O barco já está furado e não tem ninguém para consertar aquele barco, está afundando, afundando. Então eu preciso falar para você que o seu livro é o remendo desse barco. Olha que forte isso, né? O seu livro é o remendo desse barco que está afundando. Então você vai remendar o barco da outra pessoa que vai conseguir prosseguir aí no mar sã e salva, né? Porque senão ela vai se afogar aí e você vai ser uma grande responsável. Eu também vou ser grande responsável por não ter salvo essa vida que estava se perdendo no meio do mar. Porque, gente, ficar parado no meio do mar e afundando deve ser terrível, né? Então deve ser uma sensação de agonia profunda, né? Não basta estar disposto, tem que estar disponível, sempre digo isso. Isso mesmo, Lari, olha que interessante, né? Como as conexões aqui são fortes, né? Você está aí na Alemanha, isso, se eu não me engano? Olha só como a gente alcança, né? As pessoas, né? Quantas pessoas passaram aqui nessa live? Hoje não foram muitas, mas eu não estou ligando para isso. Eu só me importo com as pessoas que depois, né, além de estarem ao vivo, vão estar assistindo essa live gravada, vão estar enviando essa live, né? Por quê? As pessoas certas serão alcançadas no momento certo, mas nós precisamos dar uma ajudinha, né? Enviar, avisar essas pessoas que aquele conteúdo é real, existe. Então todas essas coisas que eu falei para você, eu coloquei em prática e funciona, tá? Então talvez você precisa destravar em algumas dessas 23 formas, eu até acabei falando algumas a mais, né? Que durante a aula a gente acaba liberando coisas a mais, que a gente na hora não pensou, né? Então eu preparei essa aula ontem. Eu nem sabia que ia fazer live hoje, mas ontem à noite eu senti o chamado de fazer essa live hoje, né? Inclusive eu até avisei bem em cima da hora, era menos de uma hora que eu avisei que ia fazer a live, mas está entregue esse conteúdo, espero que você tenha aproveitado bastante. Quero entregar muito mais, tá? Por mim eu fazia live todos os dias, nem sempre é tão fácil assim, mas meus conteúdos são coisas realmente que eu coloco em prática, eu coloco aí no papel, tá aqui, ó, tá tudo aqui no papel. Eu trago para vocês e espero que vocês apliquem bem aí e não percam a oportunidade de entrar nos nossos projetos, de assistir nossas aulas e também engajar aqui o nosso perfil para que a gente alcance mais pessoas. E isso mesmo, o Espírito Santo nos guia, essa é a força. Inclusive aqui eu falo no meu segundo livro, né? A Força do Espírito Santo, tá? Nesse livro O Chamado, que na verdade esse livro foi o que me despertou para as coautorias. Eu nunca imaginei que eu pudesse participar de uma coautoria. Essa aqui tem 53 pessoas. Até agora, não sei se você sabe aí, ou você conhece, mas eu não achei nenhum livro que tem mais que 53 coautorias fora a nossa Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a maior coautoria que existe, né? Então, aqui tem 53 histórias de pessoas que participaram daquele movimento que o Pablo fez lá, né? No Goiânia Arena, né? O chamado dos generais. E foi muito legal, e todos que participaram, seja no presencial ou online, puderam ter um capítulo aqui. Aqui eu falo dos dons, né, que nós temos e precisamos colocar aí em prática, tá bom? Então, vamos tirar um print aqui rapidinho pra gente poder finalizar nossa live. E também quero que você depois divulgue, faça um print, coloque nos seus stories, tá bom? É muito interessante. E não esqueça que nós estamos participando aí também, fazendo aí o Plenitude, no grupo Mulheres Transformadas. Estou transbordando lá todos os dias pílulas, tarefas, tudo que a gente tem. É a segunda vez que estamos trabalhando Plenitude lá, tá bom? Então esse grupo é um grupo que inclusive sai muitas das pessoas que participam das coautorias. E lá eu divulgo pílulas desse livro, que a Camila está fazendo lives, né, diariamente, que são 40 lives, para a gente poder aí fazer uma jornada de transformação de vida, tá bom? Deixa eu tirar um print aqui rapidinho. Tá ficando um pouco embaçado, mas vai sair. Aí, foi. Então, agradeço você que participou. Não deixe de vir para as próximas aulas. E tem muito mais aulas aí no meu perfil também. Aproveita para você também fazer uma maratonagem aí. Também tá lá no YouTube também, se você achar mais fácil, para poder acelerar um pouquinho mais, né? Mas participe, assista e esteja aí realmente disponível, né? Como a Lari. Vou tirar até mais um print aqui.
que a Lari falou aqui, a gente precisa não estar apenas disposto, mas estar disponível, tá bom? Então fiquem com Deus, né? Até o nosso próximo encontro, espero que você venha na live 61, né? Que o coraçãozinho chegue aí pra você aí, seu coraçãozinho seja profundo na mensagem, tá? Um forte abraço aí de 40 segundos, um beijo no seu coração, até a nossa próxima live. Então não deixe de compartilhar, de entrar nos projetos e também estamos aí com todos esses livros aí que eu vou fazer um combo para vocês aí que quiserem estar adquirindo, tá bom? Na sua casa. E vai ser muito importante que você se transforme através das leituras, tá bom? Então fiquem com Deus até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!